No Jornal Rio Doce de hoje, o FJSGV promove curso de Educação Financeira. E as notícias do esporte com Paulo Tito Nazarete. O Jornal Rio Doce começa agora. Boa noite. Neste primeiro bloco, nós vamos direto para a redação com o nosso repórter Paulo Tito Nazarete, que traz as informações do esporte mineiro dessa semana e também do caso de racismo que repercutiu aí no jogo da Champions League. Falando um pouco do América Mineiro, na semana passada eles jogaram contra o Cruzeiro com o time reserva e acabaram perdendo por 2-1 com alguns lances bem polêmicos. Mas não fez tanta diferença, já que nos dois últimos jogos o América conseguiu a vitória. Eles mantêm na vice-liderança da Série B e estão focados ainda na Copa do Brasil. Já o Atlético jogou no domingo contra o Internacional e acabou empatando por 2-2. Por causa desse empate e por conta das vitórias do São Paulo, o Atlético perdeu a liderança para o time paulista, mas ainda mantém na vice-liderança da Série A. Agora, fora de campo, ontem fez 1 ano do rebaixamento do Cruzeiro. Felicidade de um lado e tristeza para o outro. Os atleticanos comemoraram o aniversário do rebaixamento do rival com fogos de artifício. Já os cruzeirenses apenas lembraram o final do ano de 2019 tragicamente. Já que estamos falando do Cruzeiro, o Cruzeiro teve 3 partidas nessas 2 últimas semanas. Uma contra o América Mineiro, como eu tinha falado, a outra contra o Brasil de Pelotas, com a vitória do Cruzeiro por 4-1, um dos melhores jogos do Cruzeiro esse ano, e a última que foi ontem contra o CRB, que acabou no empate de 0-0. Com esses resultados, o Cruzeiro afastou bem da zona de rebaixamento e agora está em 11º lugar no campeonato da Série B. Agora vamos falar de algo bem sério dentro e fora de campo. Acompanhe essas imagens a seguir do jogo que aconteceu ontem pela Champions League, do quarto árbitro que cometeu injúria racial com um dos jogadores do Istambul que estava no banco. Estão deixando o campo. É um momento histórico. O 8 de dezembro de 2020, tomara que entre para a história como o dia do basta. Porque nós hoje chegamos ao ponto mais baixo, mais rasteiro, mais inadmissível da intolerância, da estupidez entre as relações humanas. Porque uma autoridade, um árbitro, o quarto árbitro, ele é uma autoridade, ele é o cara que está ali para aplicar regras, para aplicar a lei do jogo. Um quarto árbitro ofender racialmente um jogador é de dar nojo. Olha o nível, cara, que nós estamos. E ainda vai ter gente dizendo que não existe racismo no mundo, que não existe intolerância no mundo. Tem gente que tem a capacidade, o cinismo, a petulância de negar o óbvio, de negar a realidade que está diante dos nossos olhos, que a gente vê todos os dias, que a gente vê nos estádios, que a gente vê no shopping center, que a gente vê no farol, que a gente vê em qualquer lugar. Tá aí, é para esfregar na cara de quem acha que isso é discurso político, de quem acha que isso é balela, de quem acha que isso é conversa fiada. Quem não sente na pele, fica muito mais fácil falar em conversa fiada. Sinta na pele. Depois desse vídeo eu vou falar a minha opinião pessoal. Eu acho um absurdo que em 2020 ainda existem pessoas que dizem que racismo não existe, que qualquer coisa é racismo. O que aconteceu ontem foi algo histórico. Os jogadores pararem o jogo por conta de uma causa muito importante. O quarto árbitro deve ser punido, porque ali ele está no papel apenas de fazer a função dele de apitar o jogo. O que ele fez ontem com um jogador que estava no banco de reserva é totalmente deplorável, talvez seja essa palavra. O futebol, o esporte em geral, ele abre portas para várias pessoas, principalmente as pessoas negras, que conseguem um espaço, conseguem mudar de vida por conta do esporte. Não apenas do futebol, mas do esporte em geral. Eu acho que essa causa é muito importante para a luta diária dessas pessoas. Você não precisa ser apenas negra para lutar contra o racismo. Você só precisa ser um ser humano com uma boa capacidade mental. Por enquanto, são essas as informações do futebol. Da redação, Paulo Tito Nazarete.
No próximo bloco, um projeto do curso de Economia da UFJF em Governador Valadares que promove ensinamentos de educação financeira. O Jornal Rio Doce volta em instantes.